Meus amigos policiais e bombeiros militares, hoje nós iniciaremos uma série de vídeos relacionados aos direitos dos policiais militares reformados por invalidez, abrangendo os acidentes que decorram em razão da função e os não relacionados à atividade policial. Aqui também, por óbvio, quando a gente fala de atividade policial, a gente também está falando de atividades do Corpo de Bombeiros. Ou seja, de forma simples, essa série de vídeos tem o objetivo de aclarar ao militar do Estado de São Paulo e até mesmo àqueles que pretendem ingressar na instituição os seus direitos após um acidente que lhe gere incapacidade física. Se você quer acompanhar cada passo, não deixe de se inscrever no nosso canal e tocar o sino de notificações. Se achou esse conteúdo interessante e quiser clicar no like, no joinha, você vai nos ajudar com certeza bastante para fazer com que o nosso canal cresça a cada dia mais. Nos primeiros vídeos nós vamos falar um pouco sobre a legislação, trazendo os principais elementos jurídicos que devem ser considerados, e em seguida nós traremos algumas situações hipotéticas, tentando aclarar o direito do policial militar nos casos de acidente. A exemplo de um acidente de motocicleta em itinerário, como os ocorridos no trajeto casa-trabalho. Os direitos do policial militar em decorrência da reforma por invalidez é o nosso tema de hoje. O meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, formado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu sou aspirante de 2009. Eu também sou formado em Direito pela USP. Então vamos ao nosso tema. Primeiro vamos entender as principais normas que nós vamos abordar nos próximos vídeos. E para não confundir muito, vamos deixar momentaneamente de lado as instruções PM, a exemplo das I-16. Então olha só, as normas que inicialmente temos que ter necessariamente consideradas. Então a primeira é o decreto 260 de 70, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O decreto 20.218 de 82, que conceitua o acidente em serviço, e a lei estadual 5.451 de 86, que dispõe sobre a concessão de benefícios a policiais militares julgados inválidos ou falecidos em ato de serviço. Para iniciar, é importante destacar que as normas que nós vamos tratar não serão alteradas pela reforma da Previdência, seja pela própria PEC 06, já aprovada no Senado, ou pelo projeto de lei 1645 de 2019, que trata sobre a proteção social dos militares, entre aspas, sobre a previdência dos militares federais e estaduais, entre aspas, porque previdência não é o nome tecnicamente mais correto para tratar sobre inatividade e pensão dos militares. E se houver pontualmente algum dispositivo que altere os direitos que nós vamos mencionar, eu vou tratar de maneira específica. Então, por regra, tudo que está tratado nos nossos vídeos se manterá. E aí, se eventualmente tiver alteração, eu vou avisando no próprio vídeo. E para já conseguir avançar na primeira norma e para iniciarmos a fixação de conteúdos básicos, nós vamos começar a analisar o decreto 260 de 70 em seu artigo 29, incisos 6 e 7, que vai dispor sobre a reforma do militar por invalidez. São duas hipóteses, dois casos. O primeiro caso de reforma decretado e aferido pela Junta Médica da Polícia Militar é a hipótese do inciso 6. No inciso 6, no ato da aferição pela Junta, já é declarada a invalidez ou incapacidade independentemente do tempo de agregação. E a segunda hipótese, do inciso 7, que nós ouvimos bastante aí no quartel, que é decorrente de agregação do militar estadual por invalidez ou incapacidade física por período de 24 meses. Ou seja, a primeira hipótese de reforma é declarada independentemente do tempo de agregação, em regra decorrente de lesões ou patologias gravíssimas, a exemplo de uma perda de perna ou mão, que já se sabe que a situação de saúde do militar ela é irreversível para o serviço ativo da instituição. E a segunda, do inciso 7, é uma situação temporal. Não sabemos se o militar irá reverter a situação de incapacidade física
para o serviço ativo no período de 24 meses. Se não houver a reversão durante esses 2 anos de tratamento ou recuperação, será declarada a reforma do militar do Estado ex officio. Note que essa última situação considera o tempo de agregação e não a gravidade da lesão em si. Inclusive o militar poderá se recuperar após esse período que estará reformado. Então vamos ler o decreto. Acompanhe comigo na tela. Mas antes, lembrando, antes da leitura que a gente vai fazer, a diferença entre reserva e reforma. A reserva é uma situação de inatividade reversível, enquanto a reforma é uma situação de inatividade que é necessariamente irreversível, e nosso tema de hoje é sobre reforma. Então olha só o artigo 29. A reforma, que é uma situação de inatividade irreversível, será aplicada ao militar que, inciso 6, for declarado, verifique que o ato não depende de tempo, inválido ou fisicamente incapaz para o serviço ativo em caráter permanente. Vamos frisar o caráter permanente, por isso a correlação que fizemos de acidentes gravíssimos, pois a junta já consegue avaliar essa situação definitivamente no momento da declaração de invalidez. Agora o inciso subsequente, o inciso 7, completar 24 meses de agregação por invalidez ou incapacidade física. Veja que no caso de uma enfermidade que gere um afastamento de 2 anos, pode ser tratada e curada, porém superado o prazo estipulado no decreto de 24 meses, o militar será reformado, mesmo que a situação reversível após esses 24 meses. E essa situação de inatividade de reforma é irreversível, como a gente já falou, pontuou, repisou, mesmo que depois desse tempo o militar esteja com a sua saúde incólume. Vamos observar também o parágrafo único do mesmo artigo 29 do decreto 260 de 70. Então, parágrafo único do artigo 29. Os vencimentos da reforma serão proporcionais a 30 anos de serviço até o limite de 1 inteiro, salvo, olha a exceção, se decorrentes das situações previstas no inciso 6 e 7 deste artigo, em que serão devidos em sua integralidade. O direito de integralidade pela reforma decorrente de invalidez é previsto neste próprio parágrafo do artigo 29, mas há ainda outros direitos complementares que devem ser observados conforme previsto na Lei 5451 de 86, que a gente vai analisar nos vídeos posteriores. Ou seja, os dois incisos 6 e 7 que acabamos de ver, que tratam da invalidez física, o que a norma quis dizer aqui é que não há proporcionalidade de vencimentos para os reformados por invalidez nestas hipóteses. Entendemos aqui que o policial militar receberá seus vencimentos integrais. Agora, se a situação que ocasionou a invalidez deve necessariamente ser de serviço ou não, se há exceções, nós vamos prosseguir nos próximos vídeos com essa análise. Antes de terminarmos, vamos ler rapidamente o caput do artigo 32 do mesmo decreto. Então, artigo 32. A invalidez ou incapacidade física ou mental poderá ser consequente de doença, enfermidade ou acidente que impossibilite o exercício da função policial militar. Se restringe ao universo policial militar, conforme parecer do órgão de saúde da Polícia Militar. Assim, a reforma ela restringe-se tão somente à atividade policial militar, não impedindo o militar de exercer outras atividades no plano civil que seja condizente com a sua situação física. É o caso do policial militar que tem, por exemplo, amputação de sua mão e é contratado por uma empresa para uma atividade compatível com a sua situação. Se ele já estiver reformado, essa incapacidade laboral se restringe à atividade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O tema é bastante extenso, mas nós vamos falar ainda, tem bastante conteúdo para os próximos vídeos, sobre a promoção e salários após a reforma por invalidez ou incapacidade física. Vamos falar da integralidade ou proporcionalidade do salário do reformado nessas circunstâncias, sobre isenção de impostos de renda e quais os procedimentos para obtenção desse direito, do seguro no valor que pode chegar até R$200 mil, é o seguro que a gente ouve falar bastante também nos quartéis, da compra de veículo automotor com isenção de IPI e CPMF, dentre outros direitos. É isso, meus amigos e amigas, por hoje é só. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like,
Compartilhe nosso conteúdo no WhatsApp também, isso ajuda bastante o canal a crescer. Acesse o nosso canal também no Instagram e no Facebook e até uma próxima.